não levei, vou te ser bem honesto, eu não levei muito em consideração, porque o presidente vai continuar negando mais um ano, pelo menos. Então, nós demos a informação. Agora, eu não fiquei com aquilo como sendo um acontecimento que o presidente vai negar. E agora negou também o Pompeu de Matos. Duas notícias... No dia, né, Rec, conversando com o Bruno Soares, confirmou o que disse. E o presidente negou a informação, já na sexta-feira mesmo. Nós trouxemos tudo isso aqui no Cadeira Cativa. No dia, o Pompeu confirmou que deu a entrevista e que tinha esse posicionamento, e o presidente Romildo rejeitou, disse que não é momento de falar disso e que ele não passa pela cabeça dele isso nesse momento. Mas para o Pompeu, o presidente teria dito sim. E agora ele teria dito não para o grande público e para nós aqui da imprensa, o presidente negou. Bom, olha aqui, ó, hoje eu trouxe também a informação, duas informações em primeira mão, e ambas na Rádio Grenal. A primeira, logo cedo, o secretário de Esportes, Francisco Vargas, secretário estadual de Esportes, nos deu uma entrevista dizendo que dia 19 não começa o campeonato estadual. E até, digamos, se evoluir naquele milagre que nós todos estamos apostando, e o Rio de Janeiro mais ainda, pode vir a voltar atrás. O secretário esses dias deu uma entrevista e depois também voltou um pouquinho atrás. Não tem problema nenhum. Só que o governador já tinha nos dito aqui, foi quinta ou sexta? Quinta. Aí sim, quinta. Aí quinta. Que dificilmente dia 19 teria condições, porque é uma semana muito perigosa essa de fim de mês de julho e tudo mais. E ao meio-dia dei a informação em primeira mão também da ida do Gustavo. Não que não tivesse desenhada essa ida, alinhavada essa saída do Internacional. Agora, falta só o visto, né? O Gustavo, que nem no Internacional era chamado só de Gustavo, porque não tinha feito gol ainda. Então, ele não fez nenhum gol pelo Inter, jogou só 3 partidas. E vai ir para a Coreia, já está em São Paulo, nem está mais em Porto Alegre. O Inter fica com $450 mil. Agora resta saber quanto o Inter investiu pelos 15%. Eu imagino que uns 350. Então, só vai ganhar $100 mil. Que o salário do período já bateu. Claro. Lucra pouco. Então, o Potker vem aí e eu até escrevi no Instagram minha frasezinha tradicional. Médiozinho por médiozinho, seria melhor ter ficado com o gurizinho Pedro Lucas. Então, essa é a situação. São duas informações que divulguei em primeira mão. O outro assunto requentado aí é essa possibilidade do Eric ir para o Al Ain. Como a gente sabe, lá eles não gostam de pagar muito para os clubes, eles pagam para os profissionais. Até de vez em quando abrem o cofre, né? Mas é raro. É raro. O Valdívia, por exemplo, botaram um dinheirão e deram com os burros na água, né? Também por isso que se tornou cada vez mais raro. E aí o Eric, os caras querem pagar $1 milhão. E o Inter quer... O Inter vai aceitar esse $1 milhão. Tá bom pelo Eric, vamos ser bem honestos, né? Pelo que dizem no Beira-Rio, pois ele é o 4º jogador. Titular é o Moisés, segundo é o Wendel, terceiro é o glorioso Natanael e o Eric é o 4º. Não pode ser caro, né? O 4º jogador da posição, né? Que está sempre em lista de dispensa, já tem esses tempos mandado procurar clube, lembra? Até meio agressivo e não é imprensa, vem de lá de dentro. Então o Inter vai aceitar esse $1 milhão desde que fique com um percentual, que é o que está se fazendo hoje. O Inter vendeu o Iago, por exemplo, queria um pouquinho mais, os caras disseram, não, a diferença nós damos 7,5% para vocês aí. Foi assim que o Inter fechou com o Iago, também lateral esquerdo. Quer dizer, gurizinha que dá dinheiro. Não adianta. Essa história de investir em Matungo, que é meia solução, não dá. Matungo é Matungo. Não dá. A exceção do jornalismo, que daí os caras mais velhos... Aí a experiência fala alto. Ainda continuam dando as notícias, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco a gente vai falar com o professor Enio Kaufmann e com o Luiz Ferrari Júnior sobre vários assuntos, inclusive estes aí. O Gustavo está indo para o Jeonbuk Motors, da Coreia. É começo do fim de carreira, né? E para o Jeonbuk Motors, esse aí não é por causa de nada diferente do que dinheiro. O Gustavo vai ganhar mais de 500 mil por mês. Tu vê. Lá ainda eles vão conseguir pagar isso. Aqui, 500 mil, acho que vai ser o teto salarial. Será? Porque tem muito contrato muito mais alto que isso com mais tempo. Né? Só o Flamengo, Palmeiras, em alguma circunstância. O São Paulo está louco para se ver livre
do Daniel Alves. O Palmeiras está louco para se ver livre do Dudu. Aliás, todo mundo diz, 18 milhões de euros pelo Dudu é um excelente dinheiro. É o melhor jogador do Palmeiras. Não. 18 milhões de euros. Para um clube que investe os tubos no futebol, 18 milhões de euros não poderia ser dinheiro. O problema pro Palmeiras, Rec, é que por uma questão contábil, boa parte dos empréstimos que o Palmeiras recebia da Crefisa tiveram que entrar como passivo. E passaram a ser contabilizados como empréstimo e não como doação, como lá no início se tratava esse dinheiro. E aí tem que fechar também a questão contábil, né? A verdade é que, pós-pandemia, agora já essa forçação de barra no Rio de Janeiro para colocar público nos estádios, para fazer um teste. O torcedor carioca, com todo respeito, eu vou fazer o sinal da cruz aqui, ó, virou cobaia do futebol. Cobaia. Os caras vão ir para o estádio, vão pegar ônibus lotados, vão se empurrando e tal, e vão chegar lá naquele estádio no Maracanã, sei lá onde, provavelmente muito mais vezes no Maracanã, mas também no Engenhão, porque é no futebol carioca. Não é na capital carioca, né? Então, no Vasco, no Botafogo e no Flamengo, vai dar para colocar público. Lá no Maracanã, no Engenhão e no São Januário. Com todo respeito, é pesado dizer isso, né? É pesado dizer, mas serão cobaias do futebol brasileiro. Se der certo, aí passou um boi, passa uma boiada. Imagina, público no Ceará, onde se acumulavam mortos, público em São Paulo, que não tem condições. Aqui, com todo o zelo que está tendo o governador, que está tendo o nosso prefeito de Porto Alegre, será que vão abrir para público? Mas, Rec, será que essa questão do público não vai ser revogada caso a Globo compre os direitos do Flamengo? Porque a gente está indo para uma final de estadual que não teria público nem transmissão de TV. Porque essa história de que o Flamengo vai transmitir pelo YouTube, daqui a pouco não consegue transmitir porque a Globo bloqueia. Isso aí... E pode bloquear os 48 do segundo tempo. Pode bloquear o que for, enfim. Daqui a pouco consegue uma liminar, bloqueia a transmissão e tu não tem transmissão do jogo. E outra coisa, periga nem ter decisão de campeonato. Mas a decisão da Taça Rio vai ocorrer. Sim, vai ocorrer. Essa pode ser a decisão do campeonato. Aí Mas eu não entendi a relação de ter público no Brasileirão. É porque, público a partir de 10 de julho agora. Daqui a pouco, se os casos seguirem numa situação ruim, ou de média para ruim, que é a situação atual do Rio de Janeiro, não é o pior cenário, mas também está longe de ser o melhor. Isso, a definição de público agora, ok, é casada com o fato de que pelo menos 3 jogos não terão transmissão nem de TV nem público, até que seja liberado o público. Daqui a pouco, se os casos seguirem no estágio atual, se baixa um decreto a partir do momento que tem a transmissão da TV. Tendo a transmissão da TV, a presença do público deixa de ser tão necessária. Porque o que eles alegam? Que não vai ter público, aí o jogo não vai ter transmissão, não vai ter ninguém no estádio, que vai ser difícil, tu vai estar escondendo o campeonato. Mas o Flamengo quer tudo. O Flamengo quer a transmissão, quer público, quer o governo, quer tudo. O Flamengo quer tudo. Não, o Flamengo quer tudo, mas o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio... A prefeitura quer abrir para culto religioso. Eu concordo, que a prefeitura quer abrir para culto. Mas a prefeitura tinha... Aí cede para o Flamengo, cede para o futebol para poder justificar a abertura das igrejas. Mas a prefeitura... O prefeito é bispo da Igreja Universal. Mas a prefeitura, ela tinha uma definição de que seria a partir do dia 3 de julho público. Já recuou para o dia 10. A prefeitura autorizou que ocorressem jogos e por uma decisão política, enfim, porque alguns clubes não queriam jogar, emitiu um decreto voltando atrás. Então, essas definições da prefeitura do Rio de Janeiro... A prefeitura aceitou a zona. O Rio é a zona, né? Flamengo treinando secreto, marca uma reunião para terça-feira, futebol na quinta. A prefeitura aceitou tudo isso aí. É uma zona. Então, agora pode até remediar algumas decisões para dizer que tem alguma responsabilidade. O prefeito do Rio de Janeiro já sabe que não vai se reeleger. Para agir dessa forma, sabe que não vai se reeleger, né? O Luiz Ferrari Júnior está na linha. Vamos conversar com o Ferrari aí, o professor Enio também. Então, já vamos conversar com os dois aí a respeito disso aí. Loucura total essa do Rio de Janeiro. O professor Enio Kaufmann, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício, Ferrari. Ou não vai se eleger, ou começou a campanha, né?
Ah, sim, para chamar o público do futebol? Começou a campanha, na medida em que, porque tem muita gente que defende a ideia de que o futebol realmente é uma bolha, de que o futebol tem cuidados especiais, porque mexe com valores diferenciados. Veja, os clubes estão testando todo mundo, todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo que participa. Qual é o outro lugar que está fazendo tanto teste? Qual é o outro lugar que está testando como no futebol? Nenhum. Então, de repente... Sabe que eu já ouvi tantas análises que enquanto todo mundo não pegar o vírus, ele não vai embora. Tem gente acho que quer abreviar isso, que pegue todo mundo, que morra quem tiver que morrer. Não é isso. Olha, eu já estou achando a conclusão. Mas tem debilóide que acha isso. Eu quero ver como é que eles vão fiscalizar, professor, uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Como é que vão conseguir convencer a pessoa de que ela tem que ficar atrás do gol se ela tem um monte de espaço vazio? Vai ter um cara com 1 metro na arquibancada. Mas esse aí também tem que ficar 4 metros dos outros, tem que ter o distanciamento. Até o fiscal tem que ter distanciamento. Mas, na verdade, assim, se tu tiver um espalhamento, se tu tiver as pessoas, tu não vai ter um risco maior do que em outras situações, sabe? Eu acho que o futebol é muito mais uma coisa psicológica do que realmente uma questão do risco do futebol. É que é muito difícil tu mandar fechar tudo e deixar o futebol aberto, que mal ou bem é visto como uma coisa de lazer. Então é difícil por exemplo, aqui do lado da minha casa tem uma obra, então tu proíbe os operários de virem trabalhar na obra e tu vai permitir um jogo de futebol? Professor, então acho que tem muito mais a questão psicológica aí do que realmente do contágio. Deixa eu introduzir o Ferrari aí, que tá na linha também. Tudo bem, Ferrari? Boa noite, Rec. Boa noite. Professor, Maurício. Tudo certo, tudo tranquilo, sim. Tá, e como é que você vê essa situação aí do Rio de Janeiro, essa loucura que virou o futebol carioca? Agora vai ter público nos estádios e é sem ser esse domingo que vem agora, no outro. Já tem público. Já é dia 10 de julho. Já teremos público no Maraca. É que, como tudo no Brasil, ou é 8 ou é 80, né? Eu acho que lá no Rio de Janeiro a gente não deve nem falar, que lá é muito mais uma questão política. Flamengo, presidente da República, governador, evangélico, patrocínio de banco, governamental, essas coisas todas que a gente sabe como é que é. Então, Rio de Janeiro é um caso totalmente à parte. Em compensação, tu vem aqui para o Rio Grande do Sul, em que a gente não consegue treinar. Então é 8 ou 80. Nós estamos falando em treinar aqui, não estamos falando em jogar. Treinar. Não se consegue treinar. E lá tu joga com público, uma zorra danada. Eu olhei 2 jogos esse fim de semana lá do Campeonato Carioca. Não dá para olhar, os caras caminham em campo. E aqui os caras não conseguem treinar. Eu acho que poderia achar o meio termo deste negócio, né? E programar um que jogue mais lá no início de agosto, que talvez acabe acontecendo aqui, mas tem que treinar, cara, porque o ônibus passa e as pessoas estão com o ônibus lotado, entendeu? A obra está tocando, é lógico, né, cara? Vem um lockdown aí, bom, aí muda tudo, aí nós vamos falar outra coisa, mas se sabia, todo mundo tinha noção lá atrás, há 90 dias atrás, 100 dias atrás, que junho e julho seriam difíceis, né? E quando é que a gente vai ter a vacina? A gente não sabe. Então nós temos que aprender a conviver com esse negócio. É estádio fechado? Beleza, é estádio fechado. Vai testar lá, parece que é no total 90 e poucas pessoas dentro de um jogo, né? Nem isso eu acho, não me lembro bem. Mas vamos lá, vamos indo passo a passo, mas os clubes de Grêmio e Inter e todo o estado aí estão treinando, acho que o Grêmio treina há 8 semanas. Qual é a diferença de tu pega todo aquele ambiente ali, mais protegido não existe do que treinar? Eu não consigo entender. Lá no Rio de Janeiro é um caso à parte, lá é um absurdo o que acontece. Tu joga no Maracanã e do lado tem um hospital, as pessoas morrendo, né, cara? Aí é 8 ou 80, é o que é aqui para nós.
Sabe que hoje eu entrevistei o secretário de esportes, todo mundo tomou conhecimento, ou via rádio, ou via rede social, ou via comentários até de outras emissoras, não tem problema nenhum, mas nos informou e eu até fui me tirar limpo, ele não tinha falado ainda, terminalmente, que seria impossível o dia 19. Hoje ele deixou claro, dia 19 não vai ser mais. Isso mesmo. Dia 19 não vai ser mais. Então eu já estou projetando, porque eu sempre procuro ser otimista que eu digo razoável, né? Para o dia 26. Mas o secretário já jogou para o dia 2. O que a gente não consegue entender é o porquê. Não tem, assim, critério. Pelo menos eu não entendi até agora o critério. Cara, esse ambiente aqui está testado, cuidado. Vamos lá. Porque as pessoas falam que futebol é show. Não, cara, futebol é um segmento que movimenta muitas pessoas e muito dinheiro, né? Que é um segmento pesado do Brasil. Segmento muito importante, movimenta famílias. Eles não têm noção, Rec, do que é atleta profissional de interior trabalhando de pedreiro. Eles não têm noção do que é o cara tendo que buscar uma cesta básica na Federação Gaúcha, que nem estão buscando. Atletas que não conseguem receber o salário. Cara, são profissionais como outros todos. A gente não está pensando só em dupla Grenal, né? Que esses caras têm a condição de se sustentar por um bom tempo. O clube vai trabalhar aqui, vai achar o modelo de fazer. Mas tem muita gente, tem jornalista, tem as pessoas que trabalham num dia de jogo, tem muita gente que movimenta o futebol, mas o que a gente pode fazer? Bom, professor, diga, professor. Não, eu ia dizer que eu acho que o critério realmente não é só o fato de toda a cadeia produtiva envolvida com o futebol, mas é o fato de que realmente o futebol, pelos valores que movimenta, ele ter condições de fazer testagens e que outros não têm. Então o Ferrari tem toda a razão. Não há nenhuma justificativa para que não haja treinos coletivos. Naquele grupo isolado que vive numa bolha, que todo grupo é testado semanalmente, ninguém mais tem condição para isso. Tem hospitais que não testam. E outra, se pegar é afastado. Não, mas é cuidado. Tem hospitais que não fazem tanta testagem como os clubes de futebol, porque não tem meios. Os testes são caros. Então, o futebol tem que ser tratado de uma maneira diferente. Se houvesse um outro setor que pudesse tomar as mesmas medidas, também deveria ser tratado de maneira diferente. Tu quer ver uma coisa, Rec, professor e Maurício? Os critérios que a gente não consegue entender. Eles devem ter lá os critérios deles. Isso. A gente não entende. Eu trabalho num segmento em que aonde tu entrar no segmento que eu trabalho, tem gente, e às vezes muita gente. Cara, ali não tem vírus, então. Sabe? E aí, nós estamos falando, aí tu traz para o futebol, os caras têm lá 100 e poucas pessoas no jogo, mais cuidado impossível, ali sim não tem risco. Ali sim não tem risco. Se tu tem que conviver aqui, nesse setor que eu trabalho, porque é um setor determinante da sociedade, lá tu pode também. Cara, então vamos... A construção civil, ela está funcionando? Não. Ou não está? Parou agora. Parou agora. Com a vermelha. Parou agora com a vermelha. Isso, com a vermelha. Na laranja estava funcionando. E aí, cara? E aí, o operário da construção civil, ele está... As fábricas, as indústrias, elas estão paradas? Não, elas estão funcionando porque todo mundo tem que aprender a conviver com isso e tentar achar a melhor maneira. Mas aí especialmente pelo ramo alimentício, né, Ferrari? É por ser um item essencial, é por isso que o mercado está aberto, por exemplo, porque eu tenho que comprar coisa para comer, né? Mas, ô Maurício, eu não estou falando no segmento em si, claro que é o alimentar. Tudo bem, é uma coisa, tem que abrir porque as pessoas têm que comer. Mas tu concorda comigo que passa pessoas ali dentro, né, cara? E claro. Bastante, né? E bastante, não são poucas. E ali, o vírus, ele anda. E o que as pessoas estão tentando fazer? Estão tentando aprender a sobreviver. É a máscara, é o álcool gel.
Cara, o futebol, ele está inserido dentro disso com muito mais segurança. Não é um pouquinho mais de segurança, é muito mais segurança. Todos os jogadores testados, o Grêmio hoje testou de novo. Então, a tu via jogar, calma, jogar seria daqui a, como o Rec mesmo falou, início de agosto, vamos dizer, 30 dias. Mas, cara, tem que treinar, porque senão, se isso não acontecer, gente, até o final do ano não vai ter nada. Se nós vamos esperar a vacina, até o final do ano não vai ter nada. Só vou dar uma... Ninguém garante que vai ter vacina. Ninguém garante. O secretário hoje garantiu, a vacina está chegando aí, ele me disse. Tem muitos estudos que estão bem avançados e podem vir a confirmar, né, Rec? É nesse sentido que fala o secretário. Vou só fazer um contraponto ao que o Ferrari está dizendo. No sábado, 2 atletas do São Luís de Juí testaram positivo. Isso foi divulgado pelo próprio São Luís. E 5 atletas tiveram que ser afastados. Então o São Luís já não pode jogar. Porque tem que afastar esses aí por 14 dias. Não interessa. Vai colocar os outros. Não, mas quase metade de um time. Mas em novembro pode acontecer isso. Isso pode acontecer em outubro. Esse aspecto... A qualquer momento, né? Não, óbvio que pode acontecer. Diga, professor, ele. O Internacional teve um momento em que 4 goleiros se machucaram os 4 ao mesmo tempo. O Inter colocou um lesionado. Lembram? 4. E não tinha mais goleiro para botar o 3. 3. O 4 não estava inscrito. Isso, o 4 não estava inscrito. O Inter queria virar a mesa, professor. Não conseguiu. Pois é, mas não deixaram, virou a mesa. Não deixaram. Não deixaram, porque no futebol brasileiro não se vira mais a mesa. Nunca virou. Nunca virou. Não, já viraram a mesa muitas vezes. Já viraram a mesa. Teve time que, para poder subir, tiveram que mudar o regulamento. Teve time não conheço esse time aí, não conheço. Olha, tem um time que está de aniversário hoje que subiu num canetaço. Juventude. Exatamente. Então... Professor, eu posso cantar o hino do Juventude? O senhor quer que eu cante, professor? Isso... Não. Pelo amor de Deus. Terror, não. Dá para declamar... Não. Juventude, agora, um passado de glória. Não, agora isso não acontece mais. Há muito tempo que não acontece mais. Não, eu não canso de repetir. Se alguém dissesse que o Corinthians ia cair e ia jogar a 2ª divisão, seria internado com camisa de força. E caiu e jogou a 2ª divisão. O Palmeiras caiu e jogou a 2ª divisão. Então não é assim. As coisas mudaram no futebol brasileiro. Não quer dizer que elas estejam ideais. Mas se a gente não enxergar que elas melhoraram, a gente nunca vai enxergar nada. Porque defeito sempre vai ter. Ô Maurício, só para contrapor ali que tu falou. Deixou o professor nervoso aí, Ferrari. Tu deixou o professor nervoso. Não me deixou nervoso. Tu é testemunha quantas vezes eu já destaquei isso, Rec. Porque eu acho muito importante, até para a gente poder... Eu também não lembro que o Grêmio virou a mesa, professor. Eu não lembro desse troço aí. Tá bom, mas o Grêmio não precisa lembrar. Rec, o professor não precisa de ajuda. Não precisa lembrar para as coisas terem acontecido. Não, claro que não. Mas a mesa foi virada antes da competição. Mas foi virada. Isso não existe, Rec. Antes da competição não existe. Então não foi nada. Não, isso não existe. Fazer um regulamento novo antes da competição não existe. Na época existia. Na época se fazia. Pois é, aumentar o número de clubes que vão subir. Isso não ajuda ninguém. Mas isso é passado, gente. Isso é passado, já morreu, isso mesmo. Eu posso fazer mais velho que eu, professor. Sobre futebol? Claro, nós estamos falando de futebol, né, professor? Não, mas eu queria fazer uma pergunta mais específica. Existe alguma relação entre o valor, quando um jogador renova contrato? Tá. Existe uma relação entre o salário que ele ganha e o valor em que é fixado o passe, ou são coisas independentes? Existe.
2.000 vezes mais do que ele ganha, Isso mercado nacional. mercado nacional. Mercado interno, né? É. Mercado interno. Pois é, só para o mercado interno, né? Externo, tu determina a multa. É isso aí. É um acordo entre as partes. Mas só um pouquinho, desculpe, deixa eu avançar meu raciocínio, então, em cima da informação de vocês. O Joãozinho renovou o contrato com o Internacional e ele ganha 10 mil reais, tá bom? Vezes 2 mil, isso dá 20 milhões de reais o passe dele para o mercado nacional. Isso aí. Pode ser? Isso aí. Aí, Pode ser, e para o mercado externo, eu fixei em 100 milhões de euros. Ah, porque pode. Exatamente. Ah, agora Aí- captei já. Tá? O REC, sendo maldade, o REC já correu na frente. O mercado que- interno compra e repassa. Claro, o que impede? Mas, professor, é que assim, ó. Dá para fazer quando a gente mexe. Tá, mas é que assim também, ó. Pro procurador do atleta aceitar uma multa de 100 milhões de euros, 100 milhões de euros, certamente ele não vai estar ganhando 10 mil por mês, entendeu? Ele vai estar ganhando, 100 mil reais por mês. Aí, Se ele vezes ganhar- das 2 mil, é bem mais do que o valor. Mas bem menos. Não bem é, menos. não é, não. Desculpe. Mas se ele ganhar 100 mil reais por mês, vai ser 200 milhões de reais. 100 Mas milhões aí- de euros é 600 milhões de reais. Eu sei, professor, mas é que 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, nenhum clube brasileiro compra ninguém de ninguém. A verdade é que a multa... Casadinha, que é uma palavra da moda. Casadinha. Mas aí esse clube não negocia com mais ninguém, Rec. Rec, porque assim, Rec, olha, a multa, quando Os tu clubes bota se uma multa- respeitam, o Maurício tem razão, eles se respeitam muito. Se respeitam Não, muito. E não é Tem só uma isso, quando tu baita bota- ética. Quando tu bota uma multa, tu não bota a multa no sentido de que tu vai vender o jogador só pela multa. Tu bota a multa por uma proteção de mercado. E, aliás, é muito pelo contrário. Poucos os jogadores são vendidos pelo valor da multa, até porque, no caso do Pato, o Pato foi vendido pela multa, vocês lembram disso? Isso, exatamente. 20 milhões de dólares. Isto só vai acontecer quando é um negócio de clube para clube, direto, sem agente. Porque o agente no meio não vai pagar a multa no total. Porque o agente ele ganha percentual sobre a venda, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Agora, Então, no caso, o professor quer chegar no caso do Everton. Se o Grêmio vender por 200 vezes mais que o Everton ganha, tá feito o negócio. Ele ganha 1 milhão por mês. E aí quanto é que dá? 200 milhões. Não, Tá não. bem? não. Vem ao... Não, vezes 2 mil dá 2 bilhões. 2 Dois bi. bi. Mas- 2 bi. Ô, Rec, O Grêmio- manda alguém botar o Grêmio- dinheiro ali que ele leva ele. Leva ligeiro. Não, professor, esse O caso que eu que o senhor está falando, no caso do Everton não se aplica, mas no caso do Não. Ferreirinha pode ser aplicado. O O que eu Ferreirinha tem um quero salário Não, baixo. não, agora tu vai irritar o que eu Ferrari. Não, eu quero peguei um dizer- exemplo real. O Ferrari já irritou Mas, o ó, professor. O Ô, que eu Maurício, quero mas, dizer, ó, Ferrari alguém não- chega e não bota o irritou, dinheiro. até porque eu gosto muito do Ferrari. Olha aqui. Deixa Depois, de ser intriguento. Tá. O que eu quero dizer senhor- é que eu acho o senhor mordeu a que, isca. que seria justo para os atletas que tanto para o mercado interno como para o mercado externo tivesse vínculo com seu salário. Por quanto renovou o Darlan? 922 milhões é a multa. Não, Mas não. o professor por- quer saber quanto é o salário? por mês. Essa é uns oitentinha. Né? Entende? Mas, professor, Entende? Ô, professor, Sim. deixa eu contrapor aqui. Proteger os jogadores. Olha, tá aqui um cara que defende eles, mas proteger o quê? O atleta de grande clube como o Grêmio e Inter, eles têm todas as leis a favor dele. Por exemplo, eu faço um contrato com o atleta X. Os caras ganham De até 4 adicional noturno. Não, é que eu faço um contrato com um cara de 4 anos, tá? Eu vou lá e
o atleta é jovem, eu contrato ele por 4 anos e pago um bom salário para ele e ele não dá certo. Eu só mando ele embora se eu pagar todo o contrato. Nenhum profissional de mercado ganha esse tipo de coisa. Normalmente é uma multa de 60 dias ou até 50% do contrato. Então, o atleta profissional, ele tem a proteção, porque às vezes ele é CLT e às vezes eles têm muita proteção, professor. Não, os clubes estão, de uma maneira geral, são refém deles. De uma maneira geral. Não é o que eles dizem. E muitas vezes não é o que se vê na prática. Muitas vezes não é o que se vê na prática, porque se termina o contrato de um jogador e o clube simplesmente comunica para ele, olha, muito obrigado, nós pagamos salário, tu jogou até o último mês, passe bem, tá tudo ótimo. Se o jogador fizer isso, é um sem vergonha. Mas, na opinião professor, de algumas pessoas. Se a minha empresa vier me botar para rua, tá tudo ótimo também. É assim. A vida é assim. Não, terminou o não contrato, é assim. terminou o contrato. Pois é, mas Tem jogador. Mas então por que a recíproca não é verdadeira, Ferreira? Tem jogador. Ferreira ou Ferreirinha? Tem jogador que tem 1 ano e meio de contrato e não quer mais jogar porque quer ganhar mais, professor. Não, isso é outra coisa. Esse é sem vergonha. Esse é sem vergonha. E acham que tem razão ainda. Não, mas esse está errado. O que eu estou falando é de outra coisa. O jogador chegar na metade do contrato e dizer eu quero mais dinheiro pelo contrato que eu assinei, isso é claramente errado. Eu não tenho nenhuma discussão. É a lei. O que não é a lei. Não é a lei. O jogador não tem direito de pedir aumento no meio do contrato. Isso não é lei, não. Na teoria, professor, na prática é o seguinte, o Rex sabe melhor que eu e o Maurício também. Jogador de futebol, ele pode ter 2 anos de contrato. Agora, qualquer atleta, se ele não quiser ficar mais no clube, ele vai sair. Ele vai... exato, o Gustavo é um exemplo, hein? E o Inter que não liberasse ele. Eles acabam saindo. Ele já tinha cancelado a TV por assinatura há 15 dias. Ele tinha certeza que ele ia embora. O Dudu do Palmeiras agora? Vai sair e vai sair. O Edilson, quando quis ir pro Cruzeiro? Eu não sei se o Dudu vai querer sair. Eu não sei se eles vão querer. 2 milhões e 100 mil por mês. Eu não sei se o clube do Catar vai querer pagar tudo isso que estão dizendo que vão pagar. Pois é isso que eu estou dizendo. Os caras têm que pagar 90 milhões pro Palmeiras e mais 2,1 pro seu Dudu. É grana. Bidu, né? Agora, peraí, deixa eu entender algumas coisas aí. Por que será que o Dudu nunca teve chance na seleção brasileira? Ele jogou uma vez com o Tite. Uma vez. Nenhuma chance significativa. Isso que eu quero dizer. Agora, terminou o contrato do jogador, tá? Digamos, a vítima de sempre, Natanael. Ele ficou aí 4 anos, ganhou um caminhão de dinheiro, né? E ele não vai ter indenização nenhuma, não. Ele vai ter 13º, férias, e quando termina o contrato ele recebe o fundo de garantia. Sim, da parte da CLT, né? Sim. Da CLT. Mas os trabalhadores... Então ele tem todos os direitos. O trabalhador comum também tem 13º, férias. Mas para aí, Rec. E vai ter o quê? Com a diferença que o Natanael deve ganhar alguma coisinha a mais que o trabalhador, né? Não muito. Mas não é essa a questão. Inverte a coisa. Tu tá pegando o exemplo do Natanael, que é o Cristo. Que é um erro da direção, que contratou um jogador que não tem condições de jogar no Internacional, tudo bem. Mas vamos ficar no Natanael. Por 60 ele teria condições, professor. O problema é que eles vêm para cá só para ganhar fortuna. Porque a bola dele é de 60. Não, eles vêm porque pagam. Ele não obrigou ninguém a contratar. Mas claro. Então não é ele que veio se aproveitar do pobrezinho. Mas senão ele ia para outro lugar. Ele ia para Mas ele ia para quem contratasse. Ele ia para quem contratasse. O Diego Tardelli veio aqui negociar no Brasil, negociou com o Corinthians. O Corinthians disse que não queria pagar 1 milhão por mês e o Grêmio disse que queria. É um direito do clube. É um direito do clube. Mas o senhor está dizendo o que eu disse.
Eles só vêm para cá porque nós pagamos mais que os outros lugares. Bom, mas é que nós pagamos. Não é que ele, é que do jeito que tu falaste, parece que ele veio se aproveitar. Não. Ele veio onde pagava. Mas a minha pergunta é outra, Rec. Por 60 estava bem Mas pago. deixa eu fazer a minha pergunta. O Natanael veio que seja por 200. É por aí mesmo. Tá bom, mas aí o Natanael é um monstro. De feio. O Natanael joga muito e dá muito certo. E dá muito certo. E se torna titular absoluto. E é uma coisa de louco. A direção acertou na contratação. O Natanael chega no fim do seu contrato, ele cumpre seu contrato, é um monstro, joga demais. Termina o contrato e diz, passe bem, eu vou jogar no Palmeiras, eu vou jogar no Flamengo. Está o Rec de pé em cima da mesa, ingrato, esse cara sem vergonha está deixando o Inter na mão, porque onde é que já se viu, como é que ele não renova com o Internacional? Por quê? Ele não quer. Se o Inter não quer renovar com ele, é direito do Inter. Se o jogador não quer renovar com o clube, é direito do jogador. Ponto final. É que o clube tem que aturar até o fim do contrato. E vice-versa. Ele também, claro, porque senão ele tem que pagar 2.000 vezes a multa. Ele tem que pagar 2.000 vezes o que ele ganha. E vice-versa. Então, se o jogador quiser terminar seu contrato e ir embora, é um direito dele. Só que a gente não espera até lá, professor. O caso, a gente pega sempre essa renovação, por isso que o Ferrari fez a menção de metade do contrato. Porque quando falta 1 ano e meio, ou no máximo 1 ano para que o jogador tenha a possibilidade de assinar o pré-contrato, o vínculo é renovado ou o jogador não joga por conta disso. Caso do Ferrari. Professor. Mas é isso que está errado. É isso que eu estou dizendo que está errado. É que não tem como tirar o migué do futebol. Não, é que Professor, devia ter vou te dar um valor exemplo. de formação. Deixa eu só concluir essa ideia. Mas Deveria haver um valor de formação. Porque o Grêmio fica todo chateado com o Ferreirinha, porque o Grêmio investiu no Ferreirinha, ajudou o Ferreirinha na base. Está aí o Ferrari, que trabalha com a base do Grêmio, sabe disso muito melhor que nós. Na medida em que tu investe no jogador, tu fica depois todo chateado que o jogador completa o seu contrato e quer ir embora. Foi o que aconteceu com o William no Internacional, por exemplo. Então, o que deveria se fixar é um valor de ressarcimento ao clube. Isso sim. Mas a lei, contra a lei a gente não tem o que fazer. Ela é assim mesmo. Terminou o contrato, mas a lei pode ser mudada. O atleta está livre para sair, está tudo certo. Mas não vamos falar desses jogadores que estão aqui para a gente não ter... Vou falar de um jogador que hoje, essa semana, foi campeão da Champions, né? Que o Alisson foi campeão, né? Do que ele foi campeão? Foi campeão. Ou da Inglaterra? Da Inglaterra. Tem necessidade, porque ele saiu daqui por um valor irrisório. O Inter teve que vender, porque senão ia perder tudo. Ia perder tudo. Tem necessidade de um atleta que foi feito dentro do clube, que o clube trabalhou, cara, deu espaço para ele. Tudo é o mérito do atleta, ele é bom jogador. Mas no futebol existe tantos bons jogadores. Tem necessidade de o cara sair sem o clube receber uma grana, receber o seu valor. Eu estou propondo que receba. Ele vai ficar rico igual. Ele vai ficar rico igual. Por isso que eu estou propondo que receba. Nem mais, nem menos. Nós mas estamos lá. Para não falar do Alisson. E se o clube tiver direito a um valor pela formação? Diga, Ferrari. Mas tem direito pela formação. O Inter vai ter direito pela formação do Alisson até uma certa idade por 3%. Só nas transferências. Só nas transferências. Eu sei, mas não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, ó. Que não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade do cara virar as costas para quem deu espaço para ele, visibilidade para ele, porque isso aí ali na frente, tu não pode botar num primeiro momento, poder tu pode fazer qualquer coisa. Botar o dinheiro na frente do ganho desportivo, porque o ganho desportivo te faz ficar rico.
A não ser que tu não acredite tanto no teu futebol, e aí tu diz assim, ó, aqui, ó, eu vou fazer esse negócio que para pessoa física vale muito, me serve e beleza. Mas daí é uma questão, se tu acredita no teu futebol, fica no clube. E isso eu falo para qualquer atleta do Brasil. Os clubes pagam muito bem os atletas e vão vender, o atleta vai ganhar a parte dele e o clube é dele. Eu penso que é o melhor jeito, mas cada um. Mas pega o exemplo do Alisson. Imagina que o Alisson, por ter sido formado no Internacional, houvesse um valor de formação. Sabe, eu vou chutar, vou dizer uma coisa. 10% de tudo que ele ganhar na carreira é do clube. Eu dei um número, por favor, eu não estou propondo isso. Mas alguma coisa... Mas tudo bem. O que eu estou dizendo é que se houvesse um mecanismo que todo jogador, que o Grêmio, que o Internacional, que o Palmeiras, não importa, formou e investiu, e tu sabe o quanto se investe num jogador, que isso retornasse ao clube. Aí, o cumprimento dos contratos seriam sem problema nenhum. Não haveria esse problema da ingratidão, do jogador que sai sem o clube ganhar alguma coisa e tudo isso que tu, como dirigente, defende. Na medida em que tivesse garantido isso... Um fundo, né? Um fundo, alguma coisa. É. Alguma coisa que garantisse... A FIFA agora, pelo menos, vai normatizar. Já é normatizado, mas os clubes têm que sempre estar antenados e tal e ir buscar na FIFA. Agora, qualquer negociação, a FIFA analisa, já entra no sistema e já pinga na conta do clube. Sim, mas aí é só transferência, Rec. Aí é só transferência. Se o Alisson ficar... Sempre no mesmo clube. Até encerrar a carreira no Liverpool, o Internacional não vai ganhar mais nenhum centavo. Seria um outro acordo, um outro fundo. Agora, se o Internacional ganhasse X% de tudo que esse jogador, que ele pegou com 10 anos de idade e levou até os 20 anos e transformou num jogador, se o Internacional ganhasse sempre isso, não teria problema nenhum. Sabe que aí nós, pegando o Grêmio como exemplo, de agora, e o Inter de um passado bem recente, arrecadaram-se aí bilhões, né? Não é nem milhões, dá mais de bi, tanto o Grêmio quanto o Internacional. Na verdade, se tirar todas as fatias, sobra metade disso aí. E em se considerando que enquanto eles estiveram nos respectivos clubes, Grêmio e Internacional, eles ganhavam bem, sobra menos para o clube do que muita gente imagina. Tem muita gente que imagina que Grêmio Internacional são sempre milionários, porque entram altas cifras, o custo é astronômico, né? Se for fazer a conta, né? Fazer a conta. E outra coisa, né, Rec? Os clubes no Brasil, de uma maneira geral isso, mas os gaúchos aqui, eles remuneram muito bem os atletas que sobem das categorias de base. Por quê? Porque os clubes sabem que é ali que vai acontecer depois a venda e também o retorno financeiro, né? Não é nada é de nada, mas tu não vê nenhum jogador de qualidade nesses dois clubes que eu estou falando que saíram da base que não são bem remunerados. Eles são bem remunerados. É que tem atletas que... Aí entra o gestor da carreira deles, entra um monte de coisa nesse intermédio aí, que às vezes atrapalha. Bom, passa atleta, passa dirigente, só não passa o clube. Agora, no caso do Ferreirinha... Posso fazer uma pergunta para o Ferrari? Claro, deve. Quanto custa aproximado as categorias de base de um clube grande? Mais ou menos. Em torno de 17, agora vai custar menos, mas 17 a 18 milhões ano. 17? Um ano normal. 1,5 milhão por mês. 20 milhões por ano sobra dinheiro. Estamos de acordo? Sobra dinheiro. Tem 6 categorias. Isso significa que uma venda, por exemplo, uma venda por 10 milhões de euros, que é mais ou menos o que foi vendido o Iago, uma venda paga ao clube
2 anos de categorias de base. Eu estou trabalhando folgado. Não, 10 milhões de euros são 60 milhões. Paga 4 anos. Paga 4 anos. Os 3%, os 3,5% agora que a Juventus, se for verdade isso que se noticia, que a Juventus vai repassar para o Grêmio, paga quase que um ano inteiro a base. Por isso que reforça a minha tese, que os clubes que tanto falam na base, investem uma titica do seu orçamento na base. O orçamento de Grêmio Internacional é acima de 300 milhões. É que o fim de um clube de futebol é o departamento profissional, né? Mas agora vai ter eleição no Internacional. E vai ter eleição municipal. Todos os candidatos da eleição municipal vão falar em saúde, educação e segurança. Isso aí. É isso aí. E todos os candidatos do Internacional, como do Grêmio se houvesse eleição, vão falar em valorizar as categorias de base, vamos valorizar todas as eleições. Todas. Professor, eu vou sugerir um slogan para um dos candidatos à presidência do Internacional, já que o presidente do Grêmio só é candidato ao governo do Estado, segundo o Pompeu de Matos. Depois nós vamos chegar lá. O presidente já negou, hein? Eu sei, o Pompeu também já voltou para atrás. Mas... Isso, o Marco Antônio Souza também. Mas olha aqui, eu vou dar uma sugestão para um dos candidatos à presidência do Internacional. O presidente Marcelo não, porque o Marcelo não gosta muito das minhas sugestões. Mas para o Marcelo não é candidato. Ele não pode concorrer à eleição. Mas daqui a pouco faz a cabeça do candidato dele. Bom, mas aí é o seguinte, o slogan da campanha de qualquer um deles, não vou cobrar nada, é médiozinho por médiozinho, ficaremos com o gurizinho. Esse pode ser um bom slogan. Tem uma mais simples, Rec. Tem uma mais simples. Tá aí o Ferrari. Ferrari, imagina se eu pegasse teu orçamento de 17 e transformar num orçamento de 35. Tu, como dirigente da categoria de base, faz chover para cima. Estou de acordo? Mas lá no Inter chamava o Miola de abobado, porque queria isso. Peraí, deixa o Ferrari responder. O que um orçamento maior te daria a condição de fazer uma captação, muitas vezes, muito daquele melhor. jogador mais pronto, que tu tem que botar um pouco mais de dinheiro. Isso é uma realidade. Não. Mas até a questão do Inter, quem é eu? O que eu quero estar defendendo as coisas do Inter, mas essa gestão do Marcelo Medeiros, eles acreditam na categoria de base, não virou ainda. Mas eu quero eles têm lá um número. executivo Meu problema muito bom. é de número. A dor ensina a gemer. A dor ensina a gemer. Estão acreditando agora na categoria de base. Na época do Odair, que gostava de usar meninos, não era muito pouco utilizado. Até porque me falaram, não sei se é verdade, que o Melo está até fazendo terapia para curar a dependência de contratação de lateral. O Nathaniel, isso é pura... Cara, deixa de ser maldoso, Rec. Deixa de ser maldoso. Nós já voltamos, continuamos o programa sem maldade, que esse programa não tem maldade. Nunca teve. Não, nunca teve. Não. Voltamos com o professor Enio e com Luiz Ferrari Júnior. Estava boa a conversa, segue boa a conversa. Ferrari, eu vou propor um assunto, não é futrico, você não precisa nem falar, eu só vou fazer uma tentativa de buscar uma análise razoável a respeito da reação do Ferreira e do seu procurador. Parece que tem alguma coisa encruada aí. Porque não pode ser só vontade de ganhar mais dinheiro, ou o Ferreira, não foi para ele que você deu a letra, eu estou tentando traduzir aqui a nossa conversa. O Ferreira não acreditar no seu futebol e ir buscar um dinheiro mais fácil, um caminho mais fácil, fica com toda a grana para si, divide um pouco com o Pablo. Dá a impressão que o Ferreira, até por estar com problemas na carreira, teve que jogar no Cianorte, teve que jogar... foi no São Luís de Juí, no Aimoré, no São Luís de Juí, né? No Aimoré ele teve problemas e tal. E o Pablo teve que pagar até uma cirurgia, consta que, do próprio bolso, para curar a fascite plantar. Não sei se é tudo verdade, não sei se é tudo mentira, não sei nada. Mas parece que tem alguma coisa incrustada
encruada, enterrada, e precisa haver aí um confessionário. Vocês fizeram isso comigo assim, assim, assim. Não, mas não é bem assim, é assado, assado. Agora, o Pablo, por exemplo, quer que os dirigentes se penitenciem do que disseram e tudo mais, mas disseram lá, intramuros. Mas deve ter dito, eu não sei, tem alguma coisa estranha, não sei. O Grêmio conduziu bem as coisas, a sessão do TT aí, o Grêmio conduziu bem todos os processos. Até para clarear, assim, quando eu falei ali do jogador não acreditar tanto no futebol, eu não estava falando do Ferreira, é sério. Eu estava falando do lateral esquerdo, aquele Maurício, que saiu de graça do Grêmio aqui. O Marcelo Hermes. Marcelo Hermes. É, o alemãozinho. Não, mas aquele ali fez certo, então, porque ele joga muito pouco. Porque, exatamente, ele sabia que ele não ia atingir a titularidade no Grêmio, e aí surgiu uma maneira dele botar um valor grande como pessoa física no bolso. Cara, é uma questão de tu decidir teu futuro. Não tem problema. Outra coisa, eu acho que cada um faz conforme acha que é o melhor. Se pensam que é assim é o melhor, não tem problema. Está dentro da lei. Não tem nada errado nisso. Nada errado. Eu só disse o que eu acho. E vou dizer mais, Rec. Tu me conhece, o Maurício também. Eu não sou muito de... Esse negócio de rodeio não é comigo. O Ferreira, cara, não tem nada na negociação do Ferreira. Ele chegou aqui com 16 anos ou 15 anos. Eu acompanhei o Ferreira por muito tempo. Vou dizer mais para vocês. Ele foi desenvolver um futebol bom em 2019 na transição. Até ali, ele tinha altos e baixos. Ele não era um jogador firmado. Já na transição, ele fez um baita ano, realmente. Foi muito bem. Profissional. Alguns jogos no profissional. E tudo levava a crer que o Ferreira hoje ele estaria logo adiante num patamar aí de jogador de nível mais alto dentro do plantel do Grêmio. O que teve nesse meio? Não teve nada, a não ser o Pablo, o seu empresário, no caso, querer que o atleta ganhasse mais antes do tempo. Na cabeça dele está ok, está tudo certo. Cada um tem o seu direito de querer. A mesma coisa do TT. Eu não vejo que o Grêmio tenha conduzido mal a questão do TT. O TT foi vendido por um bom dinheiro para o Grêmio, por um bom dinheiro para o TT. Fantástico. O TT está lá no exterior. O que foi mal conduzido? Foi a maior venda, ainda mais se ele for vendido para pegar 15% mais 3%, 18%. Não. É a maior venda da história de um jogador que nunca jogou no profissional. É 15 na diferença. É 15 na diferença. 15 na diferença. É isso aí. 15 na diferença. Tudo bem, mas tudo continua bem. sendo o maior negócio da história. Não, o maior é o do Arthur. Não. É Não, que tudo desculpa. vai depender de quanto ele foi vendido. Arthur é jogador de seleção brasileira. Não, Rec. O TT nem deixaram ele ir para a seleção? É claro, não deixaram. O Tite Olha levou só igual. O Tite levou. Olha aqui, ó. Olha a comparação. O TT, o Grêmio tinha 100%. O Arthur, o Grêmio tinha 60% ou 70%, não lembro. Cara, são negócios diferentes, mas eles foram bons pro atleta, ou tu acha que o Grêmio ia ter condições de dar pro atleta, tu sabe, porque tu fala com o Pablo, ele quase dorme lá dentro da rádio, lá, de manhã, de tarde, dentro de manhã, eu ligo o rádio e está o Pablo falando. Tu acha que eu ele ia entrevisto ficar só com aquela 2 vezes por ano, Pablo. 2 vezes por ano. Então já foi esse ano. Pô, Considera o ano calendário da Europa, Não consigo entender. Não consigo entender. Certo? Deu um corte. Não, mas Deu um corte aí no Ferrari. cada dia deu uma informação diferente, Rec. O que é? Mas o Ferrari acabou de dizer que o Grêmio tinha 100% do TT, quando todo mundo divulgava que o Grêmio não tinha 100% do TT. Foi divulgado insistentemente que o Grêmio não tinha 100% do TT. Não, Alguma coisa está errada. não tinha, Maurício? Não. Até hoje é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que o Grêmio tinha 100% TT.
Sempre se Maurício diz tá que... aí. Não, mas eu acho que o Ferrari está falando uma coisa e nós estamos entendendo outra. E, de repente, não é nem erro de informação. O Grêmio pediu o que ele quis pelos seus 100%. Não, Mas, o Ferrari disse outra coisa. Eu sei que ele disse desculpa. outra coisa. Eu sei que ele disse outra coisa. Mas, Agora, professor, o Grêmio recebeu o que ele quis. O presidente Isso disse... é outro. Não, recebeu mais do que ele queria. Sim. O TT estava para ser vendido por muito menos. O que é importante é que se o Grêmio realmente só tinha 50%, 60, Ô, professor. professor. 40% Ô, eram do professor. TT e do Pablo. então... não era, se- Maurício? Não, Maurício. Então, se Maurício, o Grêmio vendeu... não era 40%. Olha aqui, E ó. outra coisa, professor. Vamos ver, Não vamos- é, vamos ver. essa informação não confere. O TT nunca esteve para ser vendido por um valor muito menor. Nunca esteve. Jamais. O TT saiu porque o negócio era muito bom para o Grêmio. Eu tenho convicção, e já disse outras vezes, é um dos mais fantásticos negócios da história do Grêmio. Pois é, e Digamos para o que- jogador não foi bom? Foi muito bom. Mas ter 60% de um jogador e vendê-lo antes que ele jogue uma partida no profissional por 10 milhões de euros, isso se 10 milhões de euros é 60%, nós estamos falando num jogador que foi vendido por 18 milhões de euros. 18 milhões de euros são 120 milhões de reais. Um jogador que nunca jogou, por favor, o TT não era melhor que o Bruno das categorias de base do Não. Grêmio? Ô, professor, E- ele é craque. Não sei. Ele é A craque. amostragem Ele é- não era maior. A Ele era muito amostragem- melhor. O TT vai ser... Ferrari. O TT vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Ele joga demais. Demais. O que Bruno também jogava demais. Essa questão do atleta, o quanto ele vale, é porque no caso do TT, só quem conhecia era quem... O TT, sabe como é que o TT foi vendido? O TT jogou uma Taça Ipiranga no final do ano, foi muito bem na taça, tinha um olheiro lá contratado ele, foi assim. Mas ele tinha ido para a seleção. Mas o que acontece? Eu, agora, vou dizer a minha opinião. Eu sempre gosto que o jogador seja formado, tenha o ganho desportivo e depois a venda. Essa, para mim, é o objetivo, é o ideal para um clube de futebol. Sempre, porque um clube de futebol, ele gera o atleta, ele forma o atleta para jogar no seu clube. Mas, o que está acontecendo com o Grêmio, por exemplo? O Grêmio tem muitos bons jogadores chegando. A gente sabe que no futebol profissional, nem todos esses jogadores vão chegar no profissional, porque a competição é muito grande e eles afunilam e vai sobrar muitos. O que o clube tem que fazer? Esses que sobram, que também são bons, o clube tem que fazer negócio. Vou te dar um exemplo. O Léo Chu está no Fortaleza. O Robert estava no Cruzeiro, agora voltou. Léo Ceará. Isso vai acontecer porque é muito, muito bom jogador. Eu sempre acho que jogador tem que primeiro botar a camisa do clube e entrar em campo. Agora, quando vem um negócio muito bom, tu faz como? Tu vende, né? Não tem o que fazer. Então o negócio foi muito bom para o Grêmio também. E não, Claro que foi, excelente. E esse negócio foi trazido pelo Pablo, pelo empresário. Agora ele não podia virar um Vinícius Júnior, já que ele joga, como disse o Ferrari, ele é craque, joga uma monstruosidade? Ou podia ser um Rodrigo com Y? Podia ser pelo menos um Paulinho ou um Pedrinho? Não, mas ele tinha que cumprir a etapa da transição, ele não podia ir pro profissional. Segundo o Renato. Ô, e a professor, lista, Rec? eu Rec, vou e a ter que outra novamente lista, discordar. Não foi o Pablo que trouxe a negociação, coisa nenhuma. Não foi? Claro que não, Rec. O garoto Então- jogou, a Taça Ipiranga estava cheia de olheiros e os caras gostaram do futebol dele. Jogador de futebol, cara, quem vende e compra ele é ele mesmo jogando dentro de campo. Vocês não se iludam com isso, ou vocês vão achar que o Pablo ele tem acesso lá no leste europeu, ele fala, né? Deve falar russo.
falou com os caras e vendeu. Ele está com um tradutor agora lá, está com um tradutor. Exatamente. Então, o que ele faz? Quando veio uma proposta, aí o agente é importante e ele foi importante na negociação. Ele defendeu o lado do atleta, foi muito importante. Mas quem vende jogador de futebol é Grêmio, é Inter, são os clubes de futebol por eles estarem dentro do clube. Não é a gente. Não pensa que a gente de atleta vende jogador, porque não vende, porque se vendesse, o Everton estava vendido já, porque tentaram, o Luan estava vendido já, porque tentaram. Então, não é a gente, é jogador. Não conseguiram. Tentaram e não conseguiram. Agora, quem consegue os negócios, me desculpe, eu respeito. O problema é que tu é dirigente, então fica difícil. Não, mas isso é informação. Não. Tem muitos agentes que conseguem negócios, sim. Tem muitos. Se o jogador for bom. Sim, se o jogador for bom. Às vezes até jogador ruim. Eu quero ver também para jogador ruim. Olha aqui, só para a gente dar uma melhor... Os agentes conseguem negócios, sim. Só para a gente tentar dar uma melhoradinha aí na conexão com o Ferrari, não houve prejuízo nenhum no conteúdo, mas só para a gente dar uma melhoradinha aí, vamos tentar. A gente faz um intervalo breve e vai negociando aí a volta do Ferrari com mais qualidade. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, temperatura caindo, chove na Grande Porto Alegre, chove de novo. Isso, com certeza, poderá trazer mais frio para a Grande Porto Alegre. Maurício... Até parece que nós estamos chegando no inverno, né? Até parece que estamos chegando no inverno. O Flamengo foi condenado aí, negócio do Ninho do Urubu. Procura para nós aí. Diga, Maurício. O que ocorreu hoje, Rec, de novidade nesse processo, é um documento que foi publicado no site do Ministério Público do Rio de Janeiro, fazendo uma atualização sobre o incêndio. Neste documento consta como um dos réus do processo Eduardo Bandeira de Melo, está entre os indiciados pelo MP, e também consta a informação de que atuais dirigentes do Flamengo também podem ser indiciados. Ainda não é uma condenação. O BAP aquele? O BAP, pode, todo mundo da atual diretoria pode entrar nesse processo, que ainda tem que ser aberto e tudo mais na Justiça, mas é um processo interno do Ministério Público que tornou público hoje, ou deu publicidade à informação de que o Eduardo Bandeira de Melo é um dos indiciados e de que atuais dirigentes também podem ser indiciados pelo que ocorreu. Diga, professor. Eu acho que a gente não pode deixar de registrar o resultado da eleição que foi feita entre a torcida do Roma sobre o melhor jogador estrangeiro da história da Roma, e que o primeiro colocado foi Paulo Roberto Falcão, mesmo tendo como concorrente o grande Gabriel Batistuta, que foi um centroavante argentino extraordinário. Bate-gol, É daí que foi o primeiro, né? Depois todo mundo, até o Gusta virou gol. Gol. Que Deus nos livre, mas enfim. Mas o bate-gol foi o primeiro, né? Os argentinos sempre com essa mania de colocar muito apelidos, com muita criatividade, e mesmo ele foi vencido por Paulo Roberto Falcão. 51-49. A gente não dimensiona o tamanho. Esses tempos eu estava lendo um livro sobre os grandes volantes do futebol brasileiro, e o autor dizia que, sem sombra de dúvida, o maior volante da história do futebol brasileiro foi Paulo Roberto Falcão. Um jogador absolutamente extraordinário. Eu fiz essa referência hoje pela manhã, mas é bom sim recuperar, é interessante a informação, mas foi apertado, 51-49. É que a nova geração vota mais no bate-gol, né? Claro, né? Por causa da internet. Exatamente, mas mesmo assim, o Falcão, quem vai a Roma, é impressionante a idolatria do Falcão até hoje, quase 40 anos depois do Falcão ter jogado. Sabe onde é que o Falcão tem um bom reconhecimento também e é pouco difundido? Eu sei porque eu fui passear no México e falei para vários taxistas e tal,
E o Falcão, ele é reconhecido. Quem é torcedor do América gosta do Falcão. O Falcão, ele não teve uma passagem tão expressiva, mas deixou lá também a sua marca. Ferrari, em termos de futuro aí, o que é que você acha que vai despontar mais desses jovens do Grêmio? A gente sempre atualiza esta conversa. E outra, eu não quero ficar fazendo futrico, não é do meu perfil fazer esse tipo de coisa. Não, claro que não. Capaz. Imagina. Mas eu acho que deu uma ciumeirinha lá no Ferreirinha. Porque tem cara da divisão de base, até por ter jogado em seleção, imagino que seja o Vitor Bob, sim, ganha mais do que ele. Porque ele disse, tem gente lá na divisão de base ganhando mais do que eu pedi. Então, Mas talvez ganhe mesmo, viu, Rec? Mas não vou aqui abrir a situação do Bob Sim e por que ele talvez ganhe mais. Pode ser mesmo. Só que isso é uma coisa que essa semana a gente estava debatendo ainda. A gente tem uma regra lá, né? O Bob Sim, ele foi renovado o contrato bem lá atrás, tá? A gente tem uma regra. Só que é o seguinte, cara, essa regra, tu não pode fazer disso uma caixinha quadradinha, né? Tu pega um cara que ele é acima da média, tu vai ter que acabar tendo que dar um pouco mais pro cara, que futebol é assim, né? O Jeromel, ele ganha mais que o Juan, por exemplo. Concorda comigo? Mas não ganha mais que o Kahneman. Mas não ganha, mas então é isso, é um pouco disso. Tu vai acabar tendo que pegar o Bob Sim, quando ele foi renovado o contrato, ele tinha proposta de um clube da Espanha e tinha vindo do Mundial da seleção sub-17, se eu não estou enganado. Viu, professor, como eu tenho um bom faro, não é só o nariz que O faro não. Ele deve ter te falado isso. Mas acontece. Não. Ele falou no ar. Ele deu uma dica no ar. A questão toda, Rec, é que o futebol não é objetivo. O futebol e o Ferrari, eu já disse isso, eu repito, o Ferrari sabe muito mais porque está lá dentro. O futebol é extremamente subjetivo. Extremamente subjetivo. Deixa eu só recuperar o Ferrari ia dizer um negócio aí que acabou dando uma cortadinha. Diga, Ferrari. Eu ia dizer que a questão Bob Sim, cara, nós internamente talvez nós tivéssemos que ter feito de outra forma. Só que agora tá bem, entendeu? Já seguiu. Não adianta a gente ficar falando. Mas a renovação dele no momento, ela foi uma renovação que tinha que ser feita. Ele é uma joia do Grêmio. Lembra esses dias que eu te falei do Lincoln? Que o Lincoln não deu certo aqui. Tá bem lá em Portugal, já estão falando até que vai vender, entendeu? Então, cara, o jogador de futebol tu tem que saber onde ele pode chegar. E aí, ou tu investe nele, e aí eu já não estou mais falando de Grêmio, estou falando de qualquer clube. Tu tem um atleta da Sub-16, e tu vai fazer o primeiro contrato, e ele quer ganhar mais que os outros. Tu tem que saber o seguinte, eu deixo ele embora porque ele está fora do meu parâmetro, ou eu dou algo a mais para ele porque eu sei que lá na frente ele vai me dar mais retorno que os outros. Eu acho que tem que dar um purfa. Velho. Purfa não existe, né? Mas tu acaba tendo que... E outra coisa, não te ilude porque tu deu hoje, amanhã todo mundo sabe. Mas o boleiro, cara, o boleiro sabe por que o outro ganha mais que ele. E agora, para nós encerrar esse assunto, Ferreira, é que, na boa, tu é comerciante e negociador. Eu acho que eu também sou. Então, assim, ó, se tu sentar numa mesa comigo e eu e tu quiser fazer negócio, nós vamos fazer negócio, não vamos? Vamos, claro. Agora, se tu não quiser fazer negócio e eu quiser, nós não vamos fazer. É isso aí. Vice-versa, nós... Cara, negócio é assim. É igual tem sexo. Que todo mundo querer. Quando um não quer, não tem negócio. Não sai negócio. Quando eu dizia que o futebol não é objetivo, é que tu vai apostar. Quando o Ferrari diz, não, tu tem que saber até onde o jogador vai chegar, tu acha que ele vai chegar. Tu tem que projetar, professor. Projetar. Sim, mas tu projeta achando. E tu aposta... E pode errar. Aí que eu estou chegando. Então, tu tem lá 10 jogadores e tu vai apostar. Mas tu vai apostar na base do, bom, eu acho que o fulano vai chegar mais longe que o ciclano. E baseado nisso, tu vê, por exemplo, o REC.
O REC acha que não deveria vender o TT, porque ele, olhando o TT, diz: esse aqui vai ser jogador do nível do Vinícius Júnior, então não vende por 10 milhões de euros. Bom, é uma aposta. Pode ser até que tu ganhe com essa aposta se tu vender. Complicado. Agora, tu vai apostar, pode ser que depois tu não venda por nada, Mas pode ser que não dê certo. O resumo disso tudo é que o Grêmio tem feito bons negócios. Né? Isso aí o Grêmio está faturando toda hora entra um dinheiro. Quando parece que o Grêmio vai se sufocar, o Grêmio tem uma válvula de escape, que muitos times não têm. O que eu me refiro é que quando tu paga mais o Bobsin, é porque tu acredita mais no Bobsin. Ou acreditava no começo. Né? O Bobsin, professor. E o Ferreirinha vai ter que conviver com isso. A direção acredita mais no Bobsin do que em mim. Isso é parte do jogo. Vou te contar uma coisa do Bobsin. Pode contar depois do intervalo, pode ser? Tá bem. Pode ser sim. Daí fica com mais tempo. Mas você ia contar a história do Bobsin aí, Ferrari. Na verdade, eu vou usar o Bobsin assim como... Mas não quero usar o atleta em si. Isso é uma coisa que eu acredito. O atleta de base, quando ele chega entre base profissional e o clube acredita nele, e o ambiente acredita nele, tu tem que criar ambiente para ele. Se tu renovou o contrato com um atleta X, cara, tu tem que criar um ambiente para ele ir pro profissional, porque o negócio é muito rápido. Se tu não criar o ambiente pro Ferrari e passar o time do Ferrari, vai vir outros. E os outros vão passando pelo Ferrari e o Ferrari vai ficando para trás. Então, tu tem que criar um ambiente para ele, tu tem que colocar ele lá, o atleta, qualquer um, e aí ver como é que vai ser o desenvolvimento dele no profissional. Porque ou tu faz isso, ou tu não acredita nele, e aí tu tenta fazer negócio com ele. Eu acho que é aí que é a engrenagem. Tu pode, e sabendo que em algum momento tu vai errar. Tu vai achar que este cara eu acredito muito porque eu vi lá dos 8 anos e ele vai chegar no profissional e não aconteceu. O Lincoln foi para Portugal. Ou um cara que tu acha que ele não ia ser, ele vai ser em outro lugar. Mas minimizar esse erro é importante, mas quando tu acredita, tu tem que criar ambiente pro guri da base. Porque ele não chega lá pronto para jogar. Ele é um Zé Ninguém quando ele chega no profissional. Se ele não tiver o ambiente, ele pode morrer ali. E aí tu perde um ativo do clube. E ativo do clube hoje em dia é muito importante. Agora, professor, quantas fichas o senhor aposta que o presidente Romildo vai concorrer ou não vai concorrer? Como é que o senhor divide as fichas aí? Entre concorrer e não concorrer? Quando é que termina o mandato do presidente Romildo no Grêmio? Fim de 22. E quando é a eleição? 22. Fim de 22. Tu está sugerindo a possibilidade de ele abrir mão do mandato no Grêmio para se candidatar a de novo essa possibilidade? Não existe. Não existe. O senhor não joga nenhuma ficha. Então o Pompeu mentiu. Para que perder minhas fichas? O presidente Romildo já provou. Vem cá, não é por acaso que ele vai se tornar, no final de 22, o presidente mais longevo em anos consecutivos da história mais que centenária do Grêmio. 8 anos. Tu acha que isso é por acaso? Tu acha que isso é coincidência? Não pode nem se licenciar por 3 meses para fazer a campanha, professor? Mas e tu acha que uma campanha para governador a gente se licencia em 3 meses? Pô, ele vai, olha aqui, ó, ele vai concluir o mandato dele em 22 e depois vai fazer ele o que quiser. Vai se candidatar e vai se eleger para o que se candidatar. Inclusive, já vou dizendo que eu sou um dos eleitores dele. Ferrari. Bom, para ti nem vou perguntar, porque tu tem 100% de certeza também, como tem o professor. Olha, é que eu acho que o Estado merecia um governador como o presidente Romildo. O PDT merecia mais ainda. Mas o presidente já disse que não vai. Está dito, né? Pronto. Eu, como um PDT
que gosto muito da sigla e do partido, acho que o PDT merecia. E o governo também. Mas de vez em quando... O presidente disse que não vai. De vez em quando tem uma surpresinha no meio. O presidente... Sim, mas nem todo mundo se deixa seduzir pela mosca azul, Rei. Isso é verdade. Então tá, professor, valeu, muito bom. Ficamos do princípio ao fim, valeu. Obrigado, professor Enio Kaufmann. Obrigado, Luiz Ferrari Júnior. Abraço, desculpa. Acabou de me mandar tanto Ferrari. Viu, Ferrari? Acabou de me mandar um torpedo aqui. O Pablo tá te assistindo lá na Ucrânia e te mandou um abraço. Isso que o homem só entrevista 2 vezes por ano, né, Ferrari? Agora ele vai no programa e me xinga, ele xinga todo mundo. Que coisa. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã, Tchau, 19 horas. Como...